Hoje, a gente não vai fazer uma leitura passiva. Hoje a gente vai identificar qual estrutura, qual hábito, qual peso emocional você precisa abandonar agora para destravar seu caminho. Essa leitura é para quem sente que a vida travou, que é como se existisse uma barreira invisível entre onde você está agora e o sucesso que você sabe que merece alcançar. Então isso não é coincidência, né? Tem uma energia de ruptura aqui no ar. E se você chegou até esse vídeo, é porque o seu momento de avançar não pode ser mais adiado, tá? Então respira fundo, desconecta do barulho ao seu redor, tenta focar aqui a sua energia e escolhe um dos 3 decks pra gente começar a leitura. Vamos lá? Quem precisar pausar, pode pausar o vídeo. E eu já vou começar aqui com o deck número 1. Vamos lá. Então a primeira carta que sai aqui é o carro. Então a sua estagnação aqui, para quem escolheu esse baralho, né? A sua estagnação não é falta de sorte, é falta de direção. O carro aqui, ele fala que você tem o controle total da situação, mas você está gastando a sua energia tentando domar as forças opostas que não te levam a lugar nenhum. Então o que precisa romper aqui? A sua hesitação. Você está esperando o momento certo ou a permissão de alguém para avançar e essa espera está te paralisando. Então essa carta aqui, ela fala que o movimento é a única forma de recuperar o seu poder. Se você continuar nessa espera, que era para ser uma vitória, vai virar um peso. Então você precisa assumir a direção agora, com ou sem medo. Então aqui a segunda carta é o Valete de Espadas. Então se o carro trouxe a necessidade de assumir a direção, essa carta aqui, ela mostra o porquê você ainda está travado. Então você está observando demais, analisando demais e agindo de menos. Então essa carta aqui, ela fala de um excesso de cuidado que virou paranoia. Então você está preocupado com o que as pessoas vão dizer, com o que pode dar errado, ou esperando ter todas as informações antes de dar o próximo passo. E isso é uma ilusão, porque você está observando um inimigo que não existe. A ruptura aqui, ela é mental. Você precisa parar de vigiar o horizonte e começar a dominar o terreno que você pisa. Então aqui fala de inteligência, mas a inteligência sem ação é uma ansiedade disfarçada. Entende? Então aqui, na terceira carta, a gente tem a torre. E aqui não tem sutileza nessa leitura. Aqui a torre confirma que essa barreira que você sente não vai ser desmontada com cautela, ela vai ser derrubada. Você estava tentando sustentar uma estrutura que já não tinha mais base. Era uma fachada, uma coisa de mentira. Então, uma relação, uma carreira que você insistia em manter por segurança, mas que só traz limitação. Então aqui o tarô tá claro. O que precisa ser rompido não é algo que você escolhe abandonar, é algo que vai colapsar de qualquer jeito. Então a torre, ela fala que o seu desespero para manter as coisas como elas estão é o que está causando o seu sofrimento. Então deixa desabar. O que sobrar depois dessa queda é o que realmente tem valor. Então o que cair não era para estar na sua vida. Então aqui é o que ele fala para confiar no processo, confiar nessa ruptura que ela vem. Geralmente essa carta fala de ruptura sem aviso prévio, então pode ser um susto que você leva. Mas aqui ela fala também de você sair da sua zona de conforto. E é mais ou menos você sendo arrancado da sua zona de conforto à força. E isso causa, obviamente, desconforto, porque você está, além de saindo da sua zona de conforto, você está sendo arrancado. Porque é como se realmente não tivesse mais para onde ir, não tem mais base, como eu falei. Então, é como se
você não conseguisse sair, mas a vida vai lá e te tira. E você vai estranhar, você vai achar, pode até achar ruim, mas aí você vai entender que foi muito necessário, isso precisava acontecer. Essa quebra de estrutura precisa acontecer para dar espaço para algo novo. Então, quando chega nessa carta, falando de algo assim que se rompe, quando você chega nesse estágio aqui do tarô, é porque você já teve chance de sair por vontade própria, mas você não saiu. Então a vida vai lá e te arranca. Então é muito desconfortável, mas ao mesmo tempo é muito necessário. Já caiu as 2 últimas cartas aqui, vamos ver. Então aqui caiu a carta da estrela invertida. Então o que significa? Se a torre derrubou as suas falsas certezas aqui, né? A estrela invertida mostra sua resistência pós a queda. Então você está sentindo que perdeu a fé, que o universo te abandonou, que depois desse colapso não tem mais esperança para você. Como eu falei, é desconfortável, é um processo doloroso que você pode sentir um desconforto. Não vou falar trauma porque é uma coisa muito, né? Não é o conceito aqui. Mas é como se fosse assim um estresse pós-traumático, que você sente que foi arrancado da sua zona de conforto e você sente que foi abandonado aí, né, pelo universo. Só que aqui, essa sensação de desamparo, ela é a maior armadilha desse processo, porque você está olhando para o passado, para o que foi destruído, ao invés de olhar para o terreno que ficou limpo na sua frente, né? Então aqui ele a gente pode até colocar nesse caso aqui como uma limpeza, um livramento. Foi necessário destruir algo para abrir espaço para que algo novo acontecesse. E nesse processo você pode sentir esse fato de perder a esperança, porque, por que isso aconteceu? Por que, né? O universo está contra mim? Não tá, muito pelo contrário aqui. Então a estrela invertida, ela não fala que a esperança acabou. Ela fala que você parou de acreditar em si mesmo por medo de se frustrar de novo. Então a ruptura aqui é com o seu pessimismo, né? Você precisa parar de se auto-sabotar e se perguntar: se eu não tivesse medo de falhar de novo, o que eu faria hoje? Entende o processo aqui? É a vida realmente te arrancando de um processo para que você possa avançar. Porque aqui fala de avanço, de você tomando controle da situação. Só que para isso acontecer, você precisa dessa limpeza. E essa limpeza ela vai vir. Ela precisa acontecer para você sair do lugar. Porque você está pedindo isso. E a vida está te dando. Não da forma que você queria, óbvio. Mas é muito necessário aqui. E aqui, uma última carta que já caiu, que é o Rei de Espadas, tá a sua resposta final. Depois do impacto da torre, da crise, da fé, né, que tem aqui com a estrela invertida, essa carta ela fala de novo para você tomar o comando. Então, é a frieza mental que você precisa para separar o que é sentimento do que é estratégia. Então, a ruptura que você precisa fazer aqui agora é com a sua própria subjetividade. Aí, essa carta vem, ela pede para que você trate a sua vida com o mesmo rigor, com a mesma lógica, com a mesma disciplina que um cirurgião aqui, ou um juiz, por exemplo. Porque aqui fala, chega de drama, chega de se perder em emoções que não te levam para lugar nenhum. Para avançar agora, você precisa agir com mais clareza, com a clareza desse rei aqui, né? Sem medo, sem remorso e com foco total no seu objetivo, porque essa aqui também fala de foco no objetivo. Então o seu destino, ele não vem através da esperança, ele se constrói com a decisão e com o intelecto, e aqui também fala disso, aqui fala de estudo, de aprendizado. Então é um aprendizado, aqui é o começo e aqui é o final da lição. Então você sai maior do que você entrou nesse processo, você sai aprendendo algo muito valioso. Então o caminho aqui está muito claro para quem escolheu esse lado. Você está procurando, você está pedindo direcionamento, a vida está te dando. Só que está de uma maneira muito desconfortável, que é exatamente o que você precisa passar para alcançar esse direcionamento que você está pedindo. Isso vai abalar sua fé.
Essa carta fala de abalo, e aqui logo depois tem aqui a estrela invertida que fala de fé, mas aqui a fé é abalada, você duvidando do processo, até que chega um ponto que você vai entender com muita clareza o motivo de tudo isso que tem acontecido até agora. Você vai entender o motivo desse processo. Não é um processo fácil, é um processo desconfortável, mas é extremamente necessário, principalmente para você que pediu isso. Então, como eu falei lá atrás, você teve chances de sair dessa situação de maneira mais leve, mas você ignorou, você procrastinou, você deixou de lado, e agora a vida vem, não tem mais para onde fugir. Ou vai ou racha, literalmente aqui. Então, para quem escolheu esse deck aqui, tá muito clara a leitura. Você vai passar por um processo aqui desconfortável, mas extremamente necessário, que vai trazer muita grandeza de aprendizado mesmo, muita clareza. É exatamente o que você estava precisando passar para isso acontecer. Porque se fosse de outra maneira, se fosse de uma maneira mais leve, você não ia aprender nada. Entende? Então a vida nunca está querendo te prejudicar, a vida não quer ser o mal, o universo não está te prejudicando, te judiando. Não. O universo sempre está trabalhando para o nosso crescimento. E aqui é um grande crescimento. Inclusive um teste de fé aqui, tá? Ele vai estar testando a sua fé. Até onde ela vai com esse processo. Então é importante você manter a fé mesmo aqui nos momentos mais obscuros, que é exatamente onde a fé é testada, né? Então, vamos lá. Próximo deck. Se você gostou, se você se identificou com essa leitura aqui, deixa o like. E vamos para quem escolheu o deck número 2. Então, para quem escolheu o deck 2, o seu travamento tem um nome aqui, é conflito, porque essa carta ela é a carta do conflito, das discussões, das brigas. Então você está perdendo um tempo muito valioso lutando por batalhas que não valem a sua energia. Então aqui ela fala de briga, mas ela fala também de escolher as suas batalhas, para você não entrar em qualquer briga desnecessária, principalmente se você for aquelas brigas para você provar que você tá certo, para você provar que tem razão, ou para querer provar qualquer outra coisa. Você não precisa provar nada. Então aqui deixa bem claro logo no começo aqui, aquela sensação de que você tá sempre competindo, sempre tentando provar o seu valor para alguém, ou sempre se defendendo de críticas, né? Então, seja externas ou até da sua própria mente, sabe? Então é exatamente isso que tá drenando o seu avanço aqui. Então para de lutar contra o que não te serve. Você está tentando vencer competições que não deveriam nem ser suas. Enquanto você estiver ocupado brigando para se manter na superfície e provando quem você é, você nunca vai ter fôlego para construir o que realmente importa aqui. Então é hora de você sair desse campo de batalha antes que você se esgote completamente aqui. Você fica sem energia nenhuma para fazer os seus próprios objetivos. Já caiu 2 de novo. Então aqui tem um louco, né? Então o 5 de paus ele te coloca no meio de uma guerra, mas o louco aqui ele aparece para te mostrar a saída, que é no caso a desobediência. Então a causa desse seu conflito constante, que você está tentando se encaixar em expectativas que não são suas. Está lutando para manter um papel, um padrão, uma imagem que já não te representa mais. Então a ruptura aqui é com a sua necessidade de controle e aprovação. Então o louco aqui ele te convida para ignorar o barulho ao seu redor e seguir sem medo. É dar o salto de fé aqui. Então você está tão ocupado em vencer a discussão dos outros que você esqueceu que a vida é um sopro, né? Então, para avançar, você precisa ser o louco, né, o suficiente para abandonar a segurança dessa batalha e arriscar alguma coisa nova.
Então a estagnação é o preço que você paga aqui por tentar ser sensato em um ambiente que te limita. E aqui a gente já tem, né, que caiu ali junto, a gente tem a Rainha de Paus, que depois de identificar o conflito, né, e o convite da liberdade aqui que tem do louco, tem essa rainha, e ela é prova de que você não precisa de mais ninguém para validar o seu caminho. A Rainha de Paus, ela não pede licença para brilhar, ela simplesmente ocupa o espaço dela. Então a ruptura aqui é com a diminuição pessoal. Você tem se retraído, tem abafado o seu fogo criativo e a sua própria força para não incomodar os outros ou para não se destacar demais. Então, essa carta aqui, ela te chama para soberania. Ela fala que o seu maior poder não está num lugar ou em nem provar nada aqui, né? Muito menos em provar nada, mas em ser autenticamente quem você é. Então, se o conflito aqui te drena, a Rainha de Paus te recarrega. Então, ela é o fogo que consome tudo o que não é verdadeiro. E aqui vem o 7 de copas, que é justamente quando a Rainha de Paus te dá o poder de soberania. Então ele chega para avisar: não se perca nas distrações, você tem a força, mas você está desperdiçando a energia olhando para 10 direções ao mesmo tempo. Então você está fascinado pelas possibilidades, pelos e se, né? Pelas fantasias de um futuro que ainda não construiu. Então a ruptura aqui é com a sua indecisão emocional. Você quer tudo, mas o 7 de copas te lembra que quem tenta abraçar tudo acaba não segurando nada. Então você precisa parar de sonhar com o que poderia ser e focar no que você vai concretizar hoje. Então a soberania aqui que a Rainha de Paus pede, ela precisa de foco, né? E não de distração. E aqui essas discussões são uma distração, né? Estão desviando você do foco de se empoderar aqui, né? Porque aqui tem essa energia de empoderamento também. Então aqui a conclusão, né? Desse montinho aqui, para quem escolheu o segundo deck, não tem uma melhor maneira de encerrar essa leitura, porque aqui ele fala de conflito, aqui ele fala de dispersão, né? E o mundo, ele chega para coroar esse processo. Então essa carta é um ciclo sendo fechado com sucesso, tá? Não é uma finalização, é um encerramento, diferente da carta da morte, por exemplo, que ela interrompe. Aqui não, aqui ela se conclui. Então aqui, quando você finalmente assume a sua soberania e para de se distrair com as ilusões e com as discussões desnecessárias aqui, o seu caminho se abre. Então a ruptura aqui é com qualquer vestígio de incompletude. Você não precisa de mais nada externo para se sentir realizado, você alcançou o seu objetivo. Então aqui essa carta está falando, ela está finalmente alinhada com o que você deseja, mas porque você tem a coragem de ser quem você é, sem se dividir aqui. Então o ciclo de conflito e dúvida, ele acaba, porque você está onde você deveria estar. E aqui também essa carta ela fala de viagens, então para quem está pensando aí em fazer uma mudança, principalmente de país, aqui essa carta, essa leitura confirma essa viagem, essa mudança, porque é uma mudança longa. É uma longa distância aqui. Então é isso. Vamos para um pontinho número 3. Para quem escolheu esse aqui.
Então aqui, para quem escolheu o terceiro montinho, a gente começa com o valete de espadas. Então se você escolheu esse deck, o seu travamento aqui não é por falta de ação, mas é por um excesso de processamento. Então você está vivendo em um estado de alerta constante, como se estivesse sempre esperando alguém te atacar ou uma mudança brusca que você não sabe como controlar. Então a ruptura aqui é com a sua desconfiança. Você está analisando demais, questionando as intenções de todo mundo assim ao seu redor e principalmente duvidando da sua própria capacidade de lidar com o inesperado. Então aqui essa carta ela vive com a espada em punho, né? Ela está sempre armada, pronto para atacar, mas ela não avança. Porque para destravar o seu caminho você precisa baixar a guarda e parar de tentar antecipar os problemas que ainda nem existem. Então o seu excesso de defesa está te impedindo que novas oportunidades cheguem até você. E aqui, ó, a segunda carta, ela cai o As de Ouros. Então, olha o contraste aqui, né? Você estava perdendo energia em uma vigilância mental exaustiva. E agora o universo te entrega uma carta de maior potencial de manifestação material que tem aqui no tarô. Então, essa carta é uma oportunidade real, é um presente que está caindo na sua mão, mas você está deixando passar porque está ocupado demais olhando para o horizonte e não está enxergando o que está bem na sua frente. Então aqui a ruptura é com a sua escassez mental. Você está tão acostumado a esperar o pior que quando o melhor aparece, uma chance de negócio, uma nova fonte de renda, uma estabilidade que você procurou por muito tempo, você não consegue pegar, porque você tem medo de que seja bom demais para ser verdade. Então essa carta aqui, essa carta, ela não quer a sua desconfiança, ela quer a sua prontidão. Então abre mão, aceita o que está sendo oferecido para você sem duvidar da sua própria prosperidade aqui. Saiu aqui, já vamos aceitar. Então aqui ó, a terceira carta, ela é o 2 de ouros. Então aqui tem o As e o 2, é uma sequência, né? Então você tem aqui esse potencial na sua mão, mas o 2 de ouros ele revela por que você ainda não concretizou nada, porque você está tentando manter equilíbrio entre duas realidades diferentes. Então essa oscilação está te paralisando. É o dilema entre o que você quer fazer e o que você sente que deve fazer, entre o novo projeto que nasceu e as obrigações que você tem que você não quer abrir mão. Então a ruptura aqui é com a indecisão sobre a sua prioridade. Então aqui essa carta, ela mostra que você está fazendo malabarismo. Você tenta ser produtivo, mas está sempre quase lá. Então para transformar essa oferta aqui em alguma coisa sólida, você precisa escolher um lado. Então para de tentar equilibrar dois mundos. Se você continuar nesse movimento de será que eu vou, será que eu fico, você vai acabar deixando a oportunidade cair. Então escolhe uma direção e se comprometa com ela. Já caiu as duas cartas aqui. Então aqui a Rainha de Paus, ela é a virada do jogo que você precisava, porque depois do malabarismo aqui que você precisa fazer e da cautela, né, mental do valete, essa rainha aqui, ela aparece para incendiar sua indecisão. Então ela não faz malabarismo, ela assume controle. Enquanto você perde tempo pensando nas opções, a sua intuição e o seu desejo genuíno já sabe exatamente o que você precisa fazer. Então a ruptura aqui é com a sua passividade estratégica. Você está tratando a sua vida como um jogo de xadrez, quando deveria estar tratando como uma paixão. Então a Rainha de Paus, ela te convida a parar de equilibrar e começar a tacar fogo em tudo. Então ela pede coragem para decidir com base no que te dá vida, não no que te dá segurança. Se você continuar tentando ser racional enquanto seu coração chama por outro caminho, você nunca vai se realizar. Então aqui a decisão, essa não é lógica, ela é o que te move, o que te emociona aqui. Então aqui, ó, como conclusão desse montinho, ela é perfeita, porque depois de sair do estado de defesa que você está aqui,
aceitar a oportunidade, superar a indecisão aqui e agir com autoridade, aqui fala de coroação. Então essa carta do reconhecimento, da vitória e da caminhada que traz o triunfo. Então a ruptura aqui é com sua invisibilidade. Você passou tanto tempo escondido atrás de dúvida, de estratégia defensiva, que você esqueceu que você nasceu para liderar o seu próprio processo. Então essa carta aqui mostra que quando você assumir o seu poder pessoal e tomar essa decisão que você estava adiando, você não só avança, mas você também atrai o respeito e o reconhecimento que você sempre buscou. Então o conflito acaba aqui, o caminho se abre, né? E o sucesso não é mais uma possibilidade, ela é a sua nova realidade. Então, o seu momento é de avançar. Então o tarô, ele não veio até você hoje para te dar conselhos superficiais, ele veio para te mostrar a verdade que você estava tentando ignorar. Então é isso, só lembrando que para quem quiser assistir mais de um, se você acha que faz sentido para você escolher mais de um baralho, fica à vontade para assistir as outras interpretações aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê semana que vem.